Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei questões trazidas pelos amigos. Os amigos que entram em contato comigo, sobretudo comentando vídeos como esse. Mas também comentando as postagens que faço por texto, que distribuo, pelo Facebook, pela parte desse canal do YouTube destinada aos textos. Conversas com os amigos em grupos de WhatsApp, conversações de modo geral. Os temas vão surgindo e eu trago para cá e desenvolvo nesse formato de vídeo, tá bom? Os amigos então que desejarem acrescentar questões para novos vídeos, podem fazer comentando neste vídeo, tá bom? Uma medida simples, eu vejo o comentário. E aí disso, a questão pode virar um tópico aqui, tá bom? Muito bem. Primeira questão de hoje. Isso aqui é uma questão que foi desenvolvida numa conversa num grupo de WhatsApp do qual faço parte, que está construída aqui na forma de uma pergunta, porque esta pergunta surgiu no meio da conversa, ok? Pergunta é a seguinte. Questão, na verdade, tá bom? É uma colocação que se transforma num tema. A pessoa diz: você apontou que 4 são os pontos para desenvolver a vida espiritual: purificar a mente, controlar os sentidos, ter fé na realidade espiritual e ser obstinado em alcançar a realização. Para mim, o ponto mais difícil é este terceiro, a fé na realidade espiritual. Às vezes, esta fé me parece mais um anseio do que uma convicção. Muito bem. Então, esses são aspectos realmente considerados como condições primordiais para o avanço na vida espiritual, de acordo com a perspectiva vedântica. E essa pessoa está dizendo o seguinte: olha, eu até entendo purificar a mente. Eu até entendo controlar os sentidos. Eu até entendo ter determinação para buscar realizar a vida espiritual. Mas o que eu não consigo realmente desenvolver muito é essa questão da fé a respeito da experiência espiritual. Isso parece para mim uma ideação, uma idealização. Não parece algo que eu possa tomar para mim e dizer: isso eu tenho. E aqui eu digo que isso é uma confusão. Na verdade, a coisa que todos nós temos é essa fé. Todos nós. Não estou falando aqui de pessoas religiosas. Estou falando que todos nós humanos temos esta fé. O que precisamos é desenvolvê-la. E aí eu vou explicar aqui o que significa esta fé na existência espiritual. Não é na existência de espíritos, não é na existência do céu e do inferno como desenhado pelas religiões, não é a fé na concepção da lei do karma, não é a fé na existência dos santos, avataras, profetas, não é nada disso. Esta fé, que é fundamental ter consciência dela, é a percepção natural que todos nós temos de que nós somos além deste corpo e além desta mente. E aí alguém vai dizer assim, e isso surgiu na conversa, justamente aí que está o problema. Eu me vejo como este corpo e sobretudo como esta mente. Eu não consigo me desconectar disso. Isso parece uma abstração, parece uma coisa fantasiosa, parece uma coisa idealizada. Como assim eu não sou meu corpo, não sou minha mente? Estou vendo aqui, ó, meu corpo, eu estou pensando, é a minha mente. E aí é que entra aquele exercício que eu já trabalhei aqui algumas vezes, mas que é sempre bom trazê-lo de volta, que é a nossa investigação a respeito de quem realmente nós somos. Quando então eu penso em mim mesmo, Marcelo, que nasceu no ano de 1977, que vai morrer um ano desses aí, brevemente, não é? Que é casado, que tem 2 filhos, que vive no Brasil, que viveu a vida inteira no Brasil, nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, não é? Que teve ao longo da vida, estudou em vários colégios, trabalhou em vários lugares, se envolveu em campos religiosos, né? Foi ministro religioso durante um tempo, está aqui já há bastante tempo conversando com vocês sobre esses temas. Tem pessoas, né? Conheceu muitas pessoas ao longo do tempo, muitas relações,
fala o idioma português, recebeu na sua infância a cultura do cristianismo, sobretudo. Quando eu penso nesses elementos da minha vida, todos eles, eu penso que essas são as marcas daquilo que eu identifico como eu. Eu penso, né? Quem eu sou, eu penso nessas coisas que conformam a minha vida. Mas se eu analisar direitinho, todas essas coisas são acidentais, todas elas poderiam ser diferentes. Aí eu dou sempre esse exemplo. Se na minha infância, lá nasci na maternidade, né? Filho de Maria e Jorge, eu tivesse sido dado para adoção para um outro casal que morasse em outro país, eu sempre dou o exemplo do Irã, que eu acho interessante. Eu ia viver em uma outra cultura, ia receber um outro nome, ia receber uma outra religião, muito provavelmente, ia ter outras relações necessariamente, muito provavelmente, certamente estudaria em outros colégios, aprenderia a falar o farsi, não falaria português. Muito provavelmente conheceria alguma outra menina, uma mulher, me casaria com ela, teria filhos, seriam outros filhos, trabalharia em outros lugares. Toda a minha concepção de eu seria outra. Toda ela. E isso poderia ter acontecido, bastasse que eu fosse criado por outra família. Então veja que os elementos do eu, do Marcelo, ao qual eu tenho tanta convicção, são todos eles artificiais, de certa maneira. Aí alguém vai olhar e vai dizer assim, mas o seu corpo ainda seria o corpo biológico dado por Maria e por Jorge. É verdade. Mas este corpo, a qual eu poderia me agarrar como um senso fixo do eu, ele é completamente mutável, transformável. A vida inteira está mudando. Mudando mesmo, totalmente. Não apenas a aparência, o fenótipo da criança, do adulto, não. Né? Um processo celular de mudança, constante. Então, também é acidental e também é fenomenal. Então, quando eu olho para esses dois aspectos, eu percebo que Marcelo nasceu em 77, ou seja, foi concebido, né, em 76, passou a existir ali como uma pequena coisinha ali no ventre da mãe, nasceu em 77 e vai morrer num ano desse aí. Ou seja, não existia antes de 76 e não vai existir depois de algum tempo. Mas eu sinto, intuo muito profundamente de que eu não sou um mortal. Que essa experiência da morte, embora seja visível, seja concreta, seja notória, inegável, ela não é comigo. E todos nós sentimos isso. Todos nós temos essa intuição. Aí você vai dizer assim, mas isso é apenas um reflexo, é uma construção que nós usamos para a nossa preservação. Será? Verdadeiramente você acredita nisso? Eu lembro de um comentário do Swami Vivekananda que ele dizia a respeito disso, né? Que ele dizia assim, no campo de batalha está um soldado lá no meio da trincheira, né? Atirando, lutando, bombas caem ao seu lado, ele vê companheiros morrendo, explodindo, ele vê adversários morrendo, a morte está permeando toda aquela experiência. Ainda assim, ele luta obstinadamente para continuar vivo. Ainda que ele se saiba um mortal. Ainda que ele se saiba que se viver muito, vai viver 100 anos nesse mundo. Que não é nada, considerando, né, o tempo das coisas. Esse homem luta obstinadamente porque ele não acredita na morte. Não é que ele não acredite na morte do soldado que ele é. Isso ele percebe claramente. Mas a morte é algo que é estranho à experiência dele, porque algo dentro dele diz que ele é vivo eternamente. Que ele é a própria vida. É mais do que ter uma vida. Então, essa percepção de que nós temos um corpo e nós temos uma mente. Essa mente, vejam, meus amigos, nós observamos o mundo com nossos sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Nós capturamos as imagens e sons e gostos e texturas do mundo, temperaturas do mundo. E nós codificamos isso com o nosso cérebro, assim como recebemos, né, essas fotos em computador, né? São uma série de númerozinhos, né? Uma série de zeros e unzinhos que vão se juntando ali e formam uma imagem. Elas são codificadas para serem transformadas numa imagem.
Quando chega o computador, são simples dados que são transformados em imagem. A mesma coisa acontece conosco, o universo exterior e o que o nosso cérebro nos configura como imagem. Quem é que está observando esta mente? Quem é que lê essa mente? Quem é que lê os nossos pensamentos? Nós não podemos perceber isso, que muitas vezes estamos tão compenetrados numa tarefa que toda a nossa atenção está voltado para um aspecto e às vezes mecanicamente realizamos coisas. Nós não podemos perceber isso. Quem é esse que percebe? Então, a percepção de que nós estamos além da mente, que nós estamos além do corpo é até mais fácil. Vai nos levar ao quê? Esta compreensão de que nós somos algo diferente disso que nasce, cresce e morre. Então, ao contrário do que esses amigos me disseram, é mais próximo de nós. O problema é que a gente confunde isso com uma crença religiosa dogmatizada a respeito do que vem a ser a alma. Aí sim, nós podemos ter uma série de dúvidas a respeito do que as religiões infinitas explicam. Mas nós podemos compreender a natureza real deste ser que nós somos, que é independente deste personagem. Então, nesta imagem, não é? O ator faz vários personagens. Ele faz o vilão, faz o mocinho, ele faz o velho, ele faz o novo, ele faz o rico, ele faz o pobre. Não é verdade? Mas ele é um indivíduo à parte. Então ele encarna aquele personagem com muita verdade e naquele momento ele é aquilo que ele está representando. Só que acaba a peça, se ele é uma pessoa em seu juízo perfeito, ele se desconecta daquilo. Nós somos este ator, não é? Que está identificado com este eu momentâneo, mas nós somos o eu independente disso. Então, esses aspectos, né? Purificar a mente. Purificar a mente é muito difícil. Por quê? Porque nós estamos atraídos por muitas coisas. Nem tudo purifica. E muitas coisas que não purificam nós gostamos, nós nos comprazemos dela. Então, colocar um freio nesta mente também tem a ver com disciplinar o corpo e a mente, né? Purificar a mente, disciplinar a mente e o corpo. São tarefas muito difíceis. Nós podemos pensar nisso assim muito teoricamente, dizer, eu compreendo. Compreendemos intelectualmente, mas praticar é muito difícil. Não é? Ter obstinação por viver a vida espiritual é um pouco disso, né? Incorporar esta necessidade de purificar a mente, de disciplinar o corpo e a mente. Nós podemos compreender a razoabilidade disso, né? Se queremos qualquer coisa na vida, temos que ter algum esforço. Queremos passar no concurso, temos que estudar. Queremos perder peso, temos que fazer exercícios, temos que controlar a nossa dieta, deixar de comer as coisas que gostamos. Tudo isso a gente compreende racionalmente. Mas é super difícil de fazer. Agora, o que não é difícil é perceber que nós somos o eu. Só que esse eu não é o fulano, ciclano, beltrano, o Marcelo, okay? A Carolina, o Gabriel. Este eu é o que está subjacente a isso. Buscar isso, buscar vida espiritual, só teremos força para disciplinar o nosso corpo e nossa mente, para ter obstinação, para buscar a purificação da mente, se nós acreditamos que nós somos algo além desse corpo, dessa mente. E aí não é uma questão de crença, sim, dogmática, é uma questão de percepção. Seja atento, investigue. Quem sou eu? Essa pergunta clássica, não é? Da perspectiva de Sri Ramana Maharshi. Não é um ficar repetindo como um mantra, quem sou eu, igual um demente. Alguém vai responder, você é fulano. Não se trata disso. Se trata de ver, investigar profundamente quem é este que observa a mente. É você. Sou eu. Somos todos nós. Essa é a nossa verdadeira natureza. Ok? Muito bem. Segunda questão de hoje. Muito bem. O rapaz enviou para mim. Disse o seguinte. Busco a espiritualidade com sinceridade. Leio os ensinamentos dos mestres. Tento aplicar na minha vida a ética relacionada a ver Deus nos outros. Já adoto por isso a dieta vegetariana e tenho tentado tirar da minha fala coisas como xingamentos, ironias e falar mal dos outros. Muito bom. Tudo isso é muito bom.
Contudo, o que pega pra mim ainda é o apego à sexualidade. Sou viciado por vídeos de mulheres sensuais, como atletas de salto com vara, jogadores de handebol de praia, de vôlei e outras modalidades, em que os corpos das mulheres são explorados para esse fim de apelação mesmo. Não consigo deixar de consumir isso, e naturalmente isso me leva à masturbação. Em meu dia sempre há então orações, leituras e coisas elevadas, ao mesmo tempo um consumo dessas coisas, que não são exatamente pornografia, mas têm o mesmo fim. Em que patamar eu estou? Como é possível essas coisas andarem juntas tão fortemente? O contato com a espiritualidade não deveria frear esses impulsos? Perde o valor as orações por eu ter esse vício nas coisas sensuais? Como sair desta barafunda? Legal. Isso faz parte de esforços sinceros de compreender a caminhada, né? Essa autoinvestigação sobre como estamos andando é muito importante. Mas nós não devemos cair aqui num desânimo perante essas constatações de que somos inconstantes. É isso, né, que está sendo colocado aqui. Eu tenho um grande interesse pela vida espiritual, eu tenho uma busca por isso que está além do corpo e da mente, mas ao mesmo tempo sou muito apegado, aqui nesse caso, às coisas do corpo, mas que também são da mente, as coisas que nos atraem, não é? Esse rapaz está falando de atração que ele tem pelo corpo das mulheres. Mas poderia ser pelo campo das ideias, poderia ser por paixões políticas, poderia ser por convicções e ideias que nos prendem tanto a elas que nós podemos também ler muito, ler o Evangelho de Sri Ramakrishna de cabo a rabo, fazer as orações, contemplar as imagens, ir à missa, não é? Fazer as 5 orações, né? Se você for muçulmano, cumprir o jejum e tudo mais, e ao mesmo tempo estarmos ali, aferrados àquelas outras coisas que são mundo, verdadeiramente apaixonadamente com elas. E às vezes isso anda junto, né? Então aquela palavra, né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, serve para fazermos discernir sobre isso. Afinal de contas, o que é que nos move? Né? E aqui esse rapaz está falando que para ele parece que as duas coisas são muito combinadas. E ele diz então, não deveria ser diferente, porque eu estou fazendo orações, porque eu estou lendo, porque eu estou me interessando, isso não deveria gradativamente reduzir o impacto dessa sensualidade, desse apego que ele tem aos corpos de mulheres, né? Tá falando desses esportes, né, onde as mulheres aparecem com roupas muito curtas, né? Assim, as moças que fazem salto com vara, elas usam tipo um maiô, né? Tipo um biquíni e tudo mais para facilitar o movimento, né? E geralmente são mulheres jovens e atléticas, né? Então são corpos muito bonitos. Os atletas, né, têm corpos que trabalham o corpo, né? Precisam de corpos muito fortes, muito atraentes, mas não é porque eles querem ser atraentes, é porque eles querem ser competentes na prática, né? Isso atrai as pessoas fisicamente, né? E ele é heterossexual e tem atração por corpos de mulheres jovens, bonitas. Natural, normal. Não é? Mas aí ele percebe que isso é um apego demasiado à questão carnal e ele entende também que existe aqui uma exploração do corpo da mulher. Né? Existe aqui uma desatenção completa ao que elas estão fazendo ali, um desrespeito, digamos assim, ao que elas são. Né? São mulheres que estão praticando um esporte, são vistas ali como um pedaço de carne. Ele percebe que isso é ruim e fica decepcionado com ele mesmo porque diz: eu estou lendo sobre coisas espirituais, estou buscando conhecer a vida dos ensinamentos dos santos. Por que essa minha carnalidade continua assim tão firme? Porque justamente esse é o aspecto do mundo. O mundo é muito atraente. O mundo nos prende mesmo. E o que acontece é que a vida espiritual, ela tem muitos aspectos, muitas nuances. Um deles é o aspecto intelectual, o aspecto da mente, não é? Mas esse aspecto sozinho não segura a onda. Buscar ler sobre a vida dos santos, buscar conhecer, contemplar essas coisas é muito bom para purificar a nossa mente. Mas nós precisamos disciplinar a mente e controlar o corpo. Não tem como ser diferente.
Se nós simplesmente acharmos que por ler as palavras dos santos maravilhosos, nós vamos ficar embevecidos com aquela sabedoria e vamos deixar de ficarmos presos ao mundo, nós vamos perceber que nós ficamos sim emocionados durante algum tempo, mas depois nós olhamos ali uma borboleta voando e vamos atrás dela. Porque o mundo continua sempre piscando. Então, o caso é que nós temos que ter uma disciplina. Sri Ramakrishna dizia, né, é necessário que você tenha tempos de solitude, que é aquela solidão escolhida, ok? Não é aquela pessoa que todo mundo não gosta dela, ela fica sozinha, não. É a pessoa que escolhe se retirar um pouquinho para ficar, né, com Deus dentro. Deus está sempre dentro, mas você precisa percebê-lo num esforço concreto. Então, é necessário evitar certas coisas. Então, assim, o rapaz tem muito apego para essa questão dos corpos femininos. Muita atração por mulheres e tal, bonitas, não sei o quê. Ele precisa fazer um esforço por controlar isso. Porque ele mesmo percebe que isso vai um pouquinho contra a sua busca. Não é que ele não possa ter atração por mulheres, ele é jovem ainda. E tudo bem, está muito claro aqui que ele não vai ser um sannyasi, não vai ser um retirado, um monge. Mas ele quer ter vida espiritual séria, concreta. Então, ele pode controlar isso. Né? Assim como alguém que quer fazer qualquer coisa na vida, você quer perder peso, você quer, né, ter uma vida mais saudável, você vai controlar a sua alimentação. Isso não significa dizer que você nunca mais vai comer um bolo de chocolate, que você não vai comer ali uma comida que é saborosa, mas que é muito calórica. Mas você vai selecionar isso de um modo a não ficar preso a isso. Aquilo vai ser uma vez, de vez em quando, e você vai ter uma vida mais regrada. É assim com a perda de peso, é assim com a saúde do corpo, é assim também com a nossa vida espiritual. A gente precisa controlar, não é? Sri Ramakrishna, certa vez foi perguntado, ele recebia muitos devotos, não é? Que eram homens casados, né? Pessoas que não eram monges, homens e mulheres, mas sobretudo homens, né? Que se aproximavam mais dele. E ele dava recomendações para todos buscarem vida espiritual. E não dizia, você precisa largar sua família e ser monge. Pelo contrário, era contra isso, condenava isso. Dizia assim, você tem uma família, tem filhos, tem responsabilidade com eles. Cumpra com essas responsabilidades e ao mesmo tempo busque Deus. E dizia para um homem que era um casado, que era comerciante, dizia, para você, eu digo para você o mesmo que disse Chaitanya para os seus devotos. Sua prática espiritual é bondade para com todos os seres, servir os devotos e cantar o santo nome de Deus. Medida para purificar nossa mente, controlar nossa mente, nosso corpo e ter, de fato, aplicação de intensidade na fé, na vida espiritual. É isso. Se você busca verdadeiramente ser bondoso com todos os seres, quem você vai ferir? Com palavras, com ações. Veja, com todos os seres. Está incluído os animais aqui também. Não é? Se você tem cuidado com um animalzinho, imagine o que você vai ter com seu vizinho. Mesmo que ele tenha uma outra opinião política, mesmo que ele tenha uma outra preferência, mesmo que você não simpatize muito com ele, que vocês não sejam amigos, mas você será bondoso para com todos. Imagine se todos nós praticássemos esta medida. Que mundo teríamos? Um paraíso da Terra. Mesmo com a diversidade de nossas mentalidades e de estágios espirituais, isso já seria o primeiro ponto. O segundo aspecto, servir os devotos. Quem são esses devotos? Os devotos são aqueles que verdadeiramente abandonaram o mundo. Verdadeiramente. Não estou falando de toda pessoa que coloca um hábito monástico, uma roupa religiosa. Não. Esses, na maioria das vezes, estão atreladinhos ao mundo, agarrados ao mundo, se locupletando do mundo dentro de uma instituição religiosa. Estou falando de pessoas verdadeiramente renunciantes e que são verdadeiramente espirituais. Se aproximar dessas pessoas, ajudá-los com subsistência e receber os ensinamentos delas é muito positivo. Sadhu Sangha, se aproximar de sadhus, se aproximar de pessoas santas. Aí você vai dizer assim, poxa, mas que é esse? É difícil. Pode começar primeiro pelos livros. E depois começar a se associar com pessoas que você percebe que são assim. Né? Essas pessoas já dando aqui, né, uma condição. Não vão te pedir dinheiro, não vão tocar em você, não vão ordenar que você só fique com elas. São verdadeiramente mendigos espirituais. Ter contato com essas pessoas é muito positivo. Terceiro aspecto,
Terceiro aspecto muito evidente aqui. Cantar os santos nomes de Deus. Por que isso é importante? Por que indica aqui, Sri Ramakrishna, que isso é importante? Porque isso traz à nossa mente a concentração naquilo que é mais elevado. Se nós estamos pensando em Deus constantemente, imagine, eu estou pensando em Deus constantemente. Será que eu vou ser tão levado assim para ver lá as meninas do salto com vara? Se a minha mente está em Deus constantemente, gradativamente os meus interesses vão se guiando para coisas mais espirituais. Isso é gradativo. Então esse amigo diz, daqui a pouco a cachorrinha vai latir, porque tem uns vizinhos aqui conversando no corredor. Não estranho. Se a nossa mente está em Deus constantemente. E ele pergunta, né? Em que estágio estou? Uma preocupação que nós não devemos ter, nós devemos ter fé, confiança em Deus. Ele diz, as minhas orações foram perdidas, foram desperdiçadas por causa dessas coisas? Claro que não. Evidentemente que não. A própria reflexão desse amigo sobre essa dificuldade dele, sobre essa dualidade dele, já é um sinal concreto de avanço espiritual. Porque ele está olhando para si mesmo, está olhando para o vizinho, né? Geralmente o hipócrita, o falsário, o cego, o louco, ele começa a olhar para os outros o tempo inteiro, né? Eles são os imorais, eles são os impiedosos, eles não têm fé. Ele não olha para si mesmo. Esse rapaz está olhando para si mesmo, está dizendo: caramba, eu me sinto tão distante do meu ideal. Maravilhoso. Que ele compreende que existe um caminho, mas ele está no caminho. Sri Sadhguru dizia isso: não se preocupe com essa coisa da transformação. Não se preocupe tanto assim. Confie e trabalhe. Confie em Deus e trabalhe. Não é? Confie na misericórdia divina profundamente e busque, evidentemente, meios para aumentar a percepção de Deus na sua vida. Não é? Então, como sair dessa barafunda? Como eu disse, viu? Os efeitos da previsão dos acontecimentos. Como sair dessa barafunda? Ter consciência da necessidade de ter disciplina para controlar as paixões do corpo e da mente. Buscar, sim, purificar a mente constantemente, aumentar isso. Mas ter fé no amor divino. Saber que é isso que importa. Cantar os santos nomes de Deus e se trazer amor para a nossa vida. Amor é importante. Amor não é importante. Amor é tudo. Não é? Então confie em Deus. Não é? Saiba que está assim avançando. Não é? E essas coisas vão tomar o seu lugar. Esse rapaz também é jovem. Não é? Tem os hormônios, tem essa força toda. Não é que nós devemos ser condescendentes com isso e falar assim, tudo bem. Não. Estou conversando aqui com pessoas que estão buscando o caminho espiritual, ok? De repente um amigo vai dizer assim, que se dane, eu quero mesmo curtir, eu quero... Tudo bem, esse é outro caminho. E o mundo está aí para isso mesmo. Vai te dar todas essas de você curtir eternamente. Mas as pessoas que estão querendo sair do mundo, estão querendo ultrapassar isso, têm necessidade de compreender meios de não se prender ao mundo. É uma luta mesmo, um esforço. Tem nada a ver com se chicotear, tem nada a ver com odiar as mulheres, nada disso, ok? Mas vai modulando, vai aumentando as coisas espirituais, gradativamente tudo vai se encaixar, ok? E assim, a idade também vai colocar um certo parâmetro nisso, mas ajuda esse desenvolvimento natural com a busca, né, objetiva. Busca, esforço e fé. Né? Estamos todos na mão de Deus. Bom, nós fazemos o que nós podemos para perceber isso. Muito bem. Terceira questão de hoje. Marcelo, entendo perfeitamente o sentido de dizer que Deus vive no coração de todos e que o servir é na realização da bondade para com o próximo. No entanto, tenho que confessar que para mim é muito importante, para me sentir próximo de Deus, a participação na missa antiga da Igreja Católica, chamada de Missa Tridentina, que é em latim, com o sacerdote voltado para o altar. Você considera, segundo essa sua visão vedantista, que isso significa um obstáculo na minha espiritualidade? Não. Definitivamente não. Gostar da missa tridentina, gostar da missa bizantina, gostar do ritual do candomblé,
gostar do culto evangélico, gostar das reuniões públicas muçulmanas, gostar da ambiência de um templo taoísta. Essas coisas são obstáculos para a nossa vida espiritual? Claro que não. Essas coisas foram concebidas pela mente dos homens para nos ajudar a sermos espirituais. Então, definitivamente não existe nenhum problema em sentir atração por essas coisas. Ao contrário, dizia Sri Ramakrishna Paramahansa, Thakur, querido, que certos lugares têm mesmo essa característica de nos remeter mais ao sagrado. Então dizia, Deus está em tudo, evidentemente está em tudo. Mas em certos lugares isso é mais acentuado. Então dizia ele, na sua maravilhosa maneira de explicar as coisas, a vaca, o leite está nela toda, pelo seu sangue. Mas você não pega o leite pelo chifre, você não pega o leite pela orelha, você pega o leite pelo úbere, pelas tetas da vaca. Da mesma forma, quando nós estamos buscando meditar, concentrar nossa atenção em Deus, nós nos voltamos mais para uma imagem espiritual. Não é que nós precisemos para que percebamos Deus. Deus está na nossa respiração, Deus está no céu, está na vida. Mas em virtude do quanto somos agarrados às circunstâncias fenomenais do mundo, nós mesmos criamos no mundo circunstâncias que nos levam ao interior. Então esse é o ponto aqui. Não tem problema algum, muito pelo contrário, ter práticas espirituais, estar numa religião, frequentar uma igreja, pertencer a uma congregação, ter ritos. Isso não é apenas que isso não é ruim, isso é muito positivo. Desde que nós entendamos que o barco nos leva de um lado a outro, de uma margem a outra. O barco não é para ficarmos dentro dele. O problema é que muitas vezes nós nos apegamos tanto à forma externa da nossa religião que a nossa fé em Deus, a nossa busca por Deus, a nossa busca por realizar a nossa natureza divina se torna um esporte de admiração da própria religião. Então, o que você vê costumeiramente, por exemplo, né, na internet, nós temos muito isso, né? Sites de divulgação da missa tridentina. São elogios e elogios e elogios à beleza da missa tridentina, à solenidade da missa tridentina, o quanto ela é mais bonita que a missa nova do catolicismo romano, o quanto ela é mais bonita que qualquer coisa, o quanto aquilo ali é maravilhoso, a casula, o incenso, a maneira, o véu das mulheres. Então, tudo se torna um culto fetichista à expressão física daquele tempo. E você vê isso entre os ortodoxos ainda mais. É quase que 100% das coisas isso. A ortodoxia, 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 ortodoxia. É claro que se você se vincula, por exemplo, às religiões por causa da sua indumentária, você fica nisso. Então o ponto é, se você está integrado em uma tradição religiosa e você gosta desses ritos, procure investigar para onde eles levam você. É para algo dentro de você. Então aquilo é um veículo para que você viaje para dentro. Não é para que você fique fora, porque senão é mundo. Só o mundo. Então o ponto é esse, não tem problema. Muito pelo contrário, vai te ajudar a você entender que Deus está dentro de você, está em todos. Você está se tornando uma pessoa mais bondosa. Você está se tornando uma pessoa mais afável. Você está se tornando uma pessoa mais tolerante. Você está se tornando uma pessoa desapegada. Você está se tornando uma pessoa que aceita a realidade da morte sem medo, em virtude de estar indo frequentar a missa tridentina católica, a missa bizantina dos ortodoxos, o culto no candomblé, a missa luterana, seja lá o que for. Maravilhoso. Aumente, então, a intensidade disso para que você continue crescendo nessa percepção interior. Você está vendo nos outros indivíduos devotos de Deus que estão em outros lugares, está torcendo por eles. Maravilhoso. Agora, se você está sendo sectário, se você está sendo orgulhoso, se você está cada vez mais belicoso e vociferante contra todo mundo que não é da sua bonita missa tridentina, aí está te atrapalhando. Então essa é a questão. Não tem problema nenhum com a missa tridentina, com qualquer outro ritual que você entenda como bonito. Eu acho também muito bonito. Eu não me atraio tanto assim por essas coisas, mas já me atraí muito, já fui muito ligado. Eu tive o meu processo na igreja ortodoxa de muito estar vinculado com a coisa da liturgia. E
depois aquilo foi indo para o seu lugar. Qual é o lugar? Isso aqui deve me ajudar a compreender Deus. Em algum momento você percebe, você não precisa daquilo. Ok? Aquilo é uma ferramenta. É como uma colher, né? Para você comer a comida, um garfo. É bom que você tenha. Mas em situações desesperadas, você pode até pegar com a mão mesmo, né? Comer. Ok? Então o ponto é isso. Nós entendermos o sentido dessas coisas. Então, não é para anatematizar os rituais religiosos, é não fazer deles necessidades imperiosas. No sentido de que você não possa ter espiritualidade se você não tem acesso a esse ritual. Se você entende que os rituais fortalecem em você a fé, isso é muito positivo. Ok? Muito bem. Última questão de hoje. O que podemos fazer se o Brasil for submetido a um regime totalitário, uma ditadura, como um bolsonarismo sem contestação? Em que lugar atua a consciência espiritual aí? Devemos reagir, nos submeter, fugir para uma caverna? Qual a relevância de nossas crenças diante de um quadro concreto de dominação social do mal? Bom, aí sim, fundamentalmente, prioritariamente, aí sim que devemos ter consciência espiritual. Na verdade, esse mundo no qual vivemos está fadado à morte e à destruição. Como sabemos disso? Porque nós vamos morrer. Em algum momento vamos estar numa cama, dando os últimos suspiros e nosso corpo estragará. Não é? Isso é a consciência do que é o mundo. Não tem para onde ir. Nós podemos olhar isso num campo maior. Nós vemos que o próprio planeta um dia vai ser destruído. Não é? Mas daqui a muito tempo, não se preocupe. E nós temos os problemas sociais, as guerras, as batalhas, as inconstâncias, os regimes e tudo mais. O mundo é sempre isso, né? Perdão. Perdão, meus amigos. Né? Um pêndulo. Às vezes está melhor, às vezes está pior. Não é? Às vezes nós percebemos catástrofes acontecendo, não temos poder para fazer. Se nós não temos vida espiritual, como lidamos com isso? Né? Com vida espiritual, nós podemos lidar com isso com uma consciência de quem está um tantinho além do fenômeno. Circunstancialmente, Marcelo está totalmente inserido no fenômeno. Eu sou brasileiro, moro aqui, não sou uma pessoa rica que pode ir para o Canadá. Então, assim, se tivermos uma ditadura aqui no Brasil, eu vou estar vivendo numa ditadura. Não posso fazer nada a esse respeito. Não é? Geralmente quem sofre mais, que paga mais, quem passa por maiores agruras em momentos assim, são aqueles mais frágeis, naturalmente. Então, no Brasil, por exemplo, estabelecido uma ditadura bolsonarista, né? Uma coisa assim, tipo um Putin no Brasil, Bolsonaro, tipo um Orbán, tipo um Chaves, né? O Brasil caminha para um processo chavista com um Bolsonaro. Quem vai sofrer mais com isso são aqueles que já sofrem naturalmente, né? Os perseguidos, né? Os mais pobres, os indígenas, os negros, as mulheres, os homossexuais, né? Os periféricos, de modo geral, são aqueles que mais sofrem. E vão sofrer muito mais, vão ser muito mais perseguidos, né? Como que lidamos com tudo isso? Primeiro, fazer na dimensão do nosso possível aquilo que dá. Cada um deve saber o que fazer, né? Buscarmos sermos boas pessoas, pessoas corretas e decentes. Vai ajudar muito sempre em qualquer circunstância, em momentos de maior normalidade, em momentos de maior agrura. Não é? Tentar sempre conscientizar aqueles que nós podemos a respeito dessas coisas. Sermos solidários, ajudar aqueles que mais sofrem. E sempre lembrar que tudo isso aqui é transitório, que na verdade nosso verdadeiro ser é da mesma natureza divina. Então, de certa maneira, a pergunta dele, né? Devemos reagir, nos submeter, fugir para uma caverna? Não. Devemos viver uma vida íntegra, cheia de compreensão espiritual. Nisso nós vamos sempre, pelo nosso viver, nos contrapor ao que é obscuro, não é? Mas vamos fazer isso dentro daqueles parâmetros da bondade, né? Da misericórdia, da luminosidade, né? E fazemos isso não para mudar o mundo, fazemos isso para voltarmos para casa. É uma consequência de sermos pessoas espirituais que sejamos pessoas luminosas no mundo, ok? Se existirem muitas pessoas espirituais, o mundo será mais luminoso.
Mas o nosso projeto não é a salvação do mundo. O nosso projeto é realizar a nossa natureza divina. Aí ele diz, qual é a relevância de nossas crenças diante de um quadro concreto de dominação do mal? Nossas crenças não é o caso. O importante é a nossa vida. Nossa vida é coerente com uma identificação de Deus presente em todos? Aí vai ser muito, muito, muito relevante. Quadro de dominação do mal sobre as coisas transitórias, né? Já passamos por isso algumas vezes na história da humanidade, né? Onde um grande mal se colocou. O que fizeram as pessoas santas? O que fizeram as pessoas espirituais em todas essas épocas? Continuaram na mesma busca. Realizar sua natureza divina e nisso manifestaram no mundo consequências desta iluminação. Tá bom? É isso, meus amigos. Por hoje é só. Próximo vídeo, novas questões. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.